Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Amém. Na nossa caminhada, aqueles momentos de culto ao Senhor, de louvor, que o Senhor nos visita, e a presença do Senhor, ela é sempre presente, né? O Senhor é onipresente, mas há momentos especiais, né? Que o Senhor se faz tão palpável ao nosso redor. Creio que essa manhã é como um desses momentos que o Senhor visita o seu povo. Convido os irmãos a abrirmos no Salmo de número 111. Vamos meditar no tema Quem é Deus? Esse salmo apresenta as obras magníficas de Deus. Então, por que apresentar o tema Quem é Deus? Se você tem um amigo e você quer apresentar uma pessoa a esse amigo, uma pessoa que seu amigo não conhece, você pode falar das qualidades dessa pessoa para o seu amigo. Às vezes as qualidades serão boas ou ruins, mas são as qualidades dele. E conforme você for ouvindo as qualidades dessa pessoa, você vai conhecendo essa pessoa. E nós vemos isso nesse Salmo de número 111. O salmista vai aqui falando das qualidades de Deus, conforme ele vai falando das obras que Deus faz. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, uma observação importante sobre esse Salmo é que ele é chamado de acróstico. É um nome um pouco diferente. O que é isto? Nós temos aqui 10 versículos, mas no texto original são 22 versos. Os primeiros 8 versículos são divididos em 2 versos cada um, e os 2 últimos versículos em 3 versos cada um. Por que isso é importante? Cada um desses versos começa com uma letra do alfabeto hebraico em sequência, da primeira à última. Por que isso é interessante? O Salmo 119 também é dividido assim, em 22 pedaços, e cada um deles começa com uma letra do alfabeto hebraico. Muitos entendem isso, eu vou sugerir isso aqui, de que o salmista, e o Espírito Santo, na sua soberania, fez o salmista montar dessa maneira o Salmo, para dizer que a gente precisa de todo o nosso conhecimento, de todo o entendimento, e usando cada uma das letras do alfabeto hebraico, para compreender um pouco do que é isto, né? No Salmo 111 são as obras de Deus, ou quem Deus é. Nós vamos aqui empenhar todo o nosso entendimento, ainda que com a consciência de que com todo o nosso entendimento nós não vamos alcançar definitivamente quem Deus é. Nós vamos apenas contemplá-lo. Então vamos ao texto. Salmo de número 111. O salmista diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele faz memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque diante de nós temos a tua palavra aberta, Senhor. A pergunta que fazemos a ti é: o que tu queres falar conosco nesta manhã, Senhor? Pedimos tua graça, Senhor. Pedimos revelação de tua pessoa, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos teus atributos, Senhor. Teu ser, Senhor. Contemplarmos quem tu és em nossas vidas, Senhor, e quem nós somos em ti, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos a ti, Senhor. Amém. Amém. Então, para nós organizarmos a nossa meditação, colocaremos em 3 partes. E como o nosso tema é quem é Deus, falaremos dos atributos de Deus aqui. Em primeiro lugar será Deus é poderoso. Em segundo, Deus é fiel. Por último lugar, Deus é eterno. Então, primeiro ponto, Deus é poderoso. Versículos 2 a 4.
Como esse salmo é pequeno, vamos reler esses 3 versículos. Diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Então o salmista apresenta as obras de Deus. E como ele caracteriza as obras de Deus? Versículo 2. Grandes são as obras de Deus. Versículo 3. A glória e majestade. Versículo 4. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Grandes, gloriosas, majestosas e memoráveis são as obras do Senhor. Neste salmo, de número 111, o salmista enumera aqui 3 obras principais de Deus, que nós vemos no Antigo Testamento. A primeira delas está no versículo 5. O salmista diz: dá sustento aos que o temem. E nós sabemos bem que o Senhor sustentou um povo inteiro durante 40 anos no deserto. E dia após dia eles receberam pão do céu. A palavra diz em Deuteronômio 8 que as suas vestes não envelheceram e as suas sandálias não se gastaram. Dá sustento aos que o temem. Versículo 6. Manifesta o seu poder as suas obras, manifesta o seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Dando-lhe a herança das nações. O Senhor prometeu a terra de Canaã ao povo de Israel, e essa terra já era habitada por outros povos. Vários povos maiores, em número e em poder, eram mais numerosos e mais poderosos do que o povo de Israel. Esse povo que havia acabado de passar por 40 anos de deserto. Eles não tinham um exército bem treinado, nem muito equipamento militar. O próprio Senhor desapossou todas aquelas nações da terra de Canaã e estabeleceu ali a Israel, dando-lhe a herança das nações. Versículo 9. Enviou ao seu povo a redenção. Que frase maravilhosa. O Senhor tirou o seu povo do Egito, de 400 anos de escravidão. O povo saiu de lá com despojos. O próprio povo do Egito deu presentes aos israelitas, seus escravos, e eles saíram de lá livres com despojos. Nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Perdidos e o Senhor nos encontrou. O Senhor deu redenção ao seu povo. Essas são as 3 obras que o salmista enumera nesse salmo. Em segundo lugar, então, vemos a fidelidade de Deus nesse salmo. Deus é fiel. Versículo 5 ao versículo 8. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Versículo 5. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Como já dissemos, ele sustentou essas centenas de milhares de pessoas durante 40 anos em um deserto. Eu não sei se você já caminhou por um lugar inóspito ou se você já foi acampar em alguma montanha e ficou lá 3 dias. Você sabe a dificuldade que é sobreviver 3 dias num lugar inóspito. E normalmente, quando a gente vai acampar, nós procuramos um lugar que tenha pelo menos um rio. Então nós temos água ali, E você leva na sua bagagem a comida, a roupa, uma barraca. E ali você tem vários quilos já de bagagem, você caminha e está lá cansado, e depois de 3 dias parece que você não aguenta mais. E o Senhor sustentou provavelmente 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto, onde não havia água, nenhum rio, não havia nenhum oásis, nenhuma feirinha para eles comprarem algo, Versículo 6. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Entre a promessa a Abraão e o cumprimento em Josué, temos por volta de 500 anos. Então, a fidelidade de Deus está aí. Ele prometeu um filho a um homem e uma mulher com mais de 80 anos que não podiam ter filhos. Ele deu esse filho a esse casal, ele cuidou desse filho, das gerações futuras, cuidou desse povo durante 400 anos de escravidão no Egito, tirou eles do Egito, eles cruzaram o deserto durante 40 anos
e o Senhor deu essa terra a eles, porque Ele é fiel. Deus é fiel, nele nós podemos confiar. Versículos 7 e 8. São tão maravilhosos esses versículos, né? As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Quanta fidelidade nesses dois versículos. O salmista teve assim um esforço tremendo. Não, né? O Espírito Santo, através do salmista, ele colocou palavras tão bem colocadas. Suas obras são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Nas promessas do Senhor não há curvas, né? Não há jeitinhos. O Senhor promete, Ele cumpre. Deus é fiel. Em terceiro lugar, Deus é eterno. Versículo 3, 5, 9 e 10. Então vamos com calma. Versículo 3. Sua justiça permanece para sempre. Versículo 5. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Versículo 9. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Versículo 10. O seu louvor permanece para sempre. Este para sempre. Ainda há um outro para sempre que nós não citamos aqui, que está no versículo 8, que fala: estáveis são eles para todo o sempre. Falando aos preceitos do Senhor. Podemos encaixar aí. Se os seus preceitos são eternos, Ele é eterno. O raciocínio aqui é muito simples. Vamos pensar o seguinte: um ser que não é eterno pode nos prometer uma justiça eterna? Não. Um ser que não é eterno pode estabelecer uma aliança que é para sempre? Não. Um ser que não é eterno pode receber louvor para sempre? Não. Justiça, aliança, fidelidade e louvor são para sempre. Deus é eterno. A sua justiça não muda e não acaba, mas permanece para sempre. Sua aliança não envelhece, mas permanece para sempre. Seu louvor é para sempre. Uma coisa que o Senhor tem enchido o meu coração é que na eternidade nós louvaremos o Senhor por quem Ele é. Por que eu digo isso? Hoje o dia amanheceu bonito. Então eu vi este céu azul e eu falei: Senhor, obrigado. Na eternidade nós não teremos um céu azul, né? Porque nós não precisaremos dele. Então nosso louvor será puramente por quem Ele é. Hoje nós nos sentamos na mesa, recebemos o alimento e agradecemos. Dizemos: Senhor, obrigado por esse alimento, eu te louvo. Na eternidade nós não precisaremos desse alimento. Nós louvaremos por quem Ele é. Então, Ele é eterno. Seu louvor é para sempre. Vamos nos encaminhar para a conclusão. Existe um Deus, um único Deus, que é poderoso. Ele faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Ele é fiel em tudo aquilo que Ele fala. Ele cumpre, Ele é eterno. Deus prometeu uma salvação eterna e assim é. Ele também prometeu uma condenação eterna. E assim também é. As promessas de Deus estão firmadas em quem Ele é. Tudo aquilo que Ele fala durará a eternidade, pois Ele é eterno. Agora, o versículo 10. Tão precioso versículo, que é sabedoria, né? Depois nós vamos ver em Provérbios, Salomão falando isso. Homem sábio. O que diz o versículo 10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é temer a Deus. Sabedoria não é você ajuntar riquezas, garantir provisões para o futuro, ter uma boa formação, né? Se vestir bem, ostentar algum título por aí. Isso não é sabedoria. Isso, na verdade, é loucura se não estiver firmado no Senhor, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque se você tem conhecimento agora de que existe um Deus eterno, sua justiça é para sempre, sua aliança é para sempre, se você tem essa compreensão e você ignora isso, isso é loucura. Apenas uma pessoa que está fora de si pode viver como se Deus não existisse. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O salmista continua dizendo: revelam prudência todos os que o praticam.
praticam o quê? Temor ao Senhor. Isto é prudência. De novo, prudência não é garantir provisões para o futuro. Prudência é temer a Deus. Prudência é levar Deus a sério, levar sua palavra a sério, conhecer sua palavra e levá-la a sério. O salmista termina: o seu louvor permanece para sempre. É tão precioso nós considerarmos o seguinte: esse salmo fala das obras de Deus, revela o ser de Deus. Este salmo começa dizendo aleluia e termina dizendo: o seu louvor permanece para sempre. Nos dá motivo para louvar a Deus, não é? Quando nós contemplamos o Senhor, a única coisa que nós queremos e nós devemos fazer é nos prostrar numa humilde adoração, né? E contemplar quem Ele é. Há uma frase do A.W. Tozer, ele fala: na casa da fé, a razão se prostra em humilde reverência do lado de fora. Não que não usemos a razão para contemplar o Senhor, mas quando temos a fé, a nossa razão se prostra em humildade. Agora, vamos aplicar tudo isso, tendo contemplado quem o Senhor é, seu poder, sua fidelidade, sua eternidade. Vamos abrir, por favor, em Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Caso alguém que esteja ouvindo ou virá a ouvir essa palavra ainda não conheça a Cristo, essa pessoa pode ouvir sobre os atributos de Deus, ouvir sobre Salmo e Antigo Testamento e pensar: nossa, que coisa distante. Deus é um ser tão distante, Ele está lá no céu, nós aqui na terra. Deus está tão mais ocupado com anjos, com criar planetas, e eu aqui vivendo minha vida, né? Nas dificuldades do dia a dia, o que tudo isso tem a ver comigo? Será que esse é um Deus distante? Será que Ele está preocupado em aparecer só no dia 25 de dezembro? Será que Ele está preocupado com algum ritual que a gente apresenta a Ele no fim de semana? Não. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Versículo 9. Porquanto nele. Quem é esse nele? Cristo Jesus. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O início do versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. A Almeida Corrigida Fiel, aqui no versículo 10 diz: também nele estáis completos. Em Cristo habita a plenitude da divindade. A minha aplicação é uma única pergunta hoje, sem fugir do tema. Ele é suficiente? Será que Deus é suficiente? Nenhuma das promessas de Deus pode falhar. Na verdade, é impossível que uma promessa de Deus venha a falhar. Será que é suficiente? O poder de Deus que criou todas as coisas a partir do nada. Alguns irmãos sugerem que esse é um milagre, assim, claro, né? Comparável à nossa salvação, né? O Senhor nos salvou a partir de uma massa caída. Mas a criação Ele fez do nada. Nada havia, nenhuma matéria, nenhuma molécula, nada havia. E aí Deus disse algo. Então houve algo. Será que é suficiente? E a sua eternidade? Ele não tem princípio de dias, nem fim de existência, Ele não muda. Será que Ele é suficiente? E esse Deus que talvez para alguns pareça distante, se revelou em Cristo. Ele é suficiente? Quero trazer uma citação de Spurgeon. Ele comenta esses dois versículos de Colossenses 9 e 10, dizendo assim: e vós estáis completos nele. Esse é o início do versículo 10, né? Versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele diz o seguinte: como a plenitude da divindade é suficiente para criar e sustentar um universo de grandes mundos e todas as criaturas vivas, pode ser suposto que ele será incapaz de suprir todas as necessidades dos santos? Tal temor seria tão tolo como se um homem tremesse de medo de que a atmosfera fosse insuficiente para sua respiração, ou que os rios fossem pouco profundos para saciar a sua sede.
Sim, Deus é suficiente. Por fim, que isso encha o nosso coração, que isso transforme o nosso coração, que isso nos dê alento, que isso nos dê fervor e que, tendo conhecido esse Deus, nós sejamos como aqueles que criam fome nos outros. Há um tempo atrás eu conheci um irmão e ele foi pregar o evangelho e eu cheguei lá na igreja e havia um donut dentro de uma bandeja, um donut bem grande lá na frente. E ele ministrou e eu fiquei perguntando por que ele colocou isso lá, né? E por fim ele falou, irmãos, quando a gente for falar de Deus, a gente tem que fazer assim. Ele tomou aquele doce, deu uma mordida e falou, Aí estava na hora do almoço. Ele falou, assim, eu estou criando fome em vocês. Então tem que falar de Deus e vocês têm que me ouvir e ter fome de Deus. Que sejamos assim, né? Como aquele que morde um donut na frente de alguém que está com fome e você fica, nossa, eu queria isso. Vamos falar de Deus para as pessoas, elas vão nos ouvir e elas vão querer esse Deus, porque é a realidade, né? Vamos orar novamente. Senhor, mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Tu és este Deus eterno, Senhor, fiel e todo-poderoso, Senhor. Contemplamos o Teu ser, Senhor, e diante de Ti, Senhor, nós nos prostramos, Senhor. Nós Te adoramos, em Ti nós descansamos, Senhor. Pedimos a Ti, ganha mais o nosso coração para Ti, Senhor. Reconhecemos Tua suficiência, Senhor. Tuas promessas são suficientes. Teu poder é suficiente, Senhor. Tua eternidade, que segurança é, Senhor. Que segurança é, Senhor. Nos ensina a descansar em Ti, Senhor. Traz à nossa mente a cada manhã a suficiência que temos em Ti, Senhor. Nós oramos por aqueles que virão ouvir esta palavra, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, entre nos corações, Senhor. Dá a revelação de quem Jesus Cristo é, da revelação de quem Deus é, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém.